السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين. وبعد, caros irmãos, continuando com as nossas aulas de fiqh, estamos nós, com a graça de Allah subhanahu wa ta'ala, no 8º capítulo. No primeiro subcapítulo falamos das decisões, deliberações de um doente, da pessoa que está doente, e classificamos doenças em 3 tipos. Depois falamos do testamento e na aula passada falamos sobre a libertação de escravos. Hoje vamos abordar o 4º subcapítulo, Al-Fara'id wal-Mawarith, que é a ciência da divisão da herança. Esta ciência é muito profunda e complexa e é composta por 2 partes. A primeira teórica e a outra prática. Na faculdade de Sharia é ensinado em 2 anos. Na Medina, esta disciplina é ensinada durante 2 anos. Os últimos 2 anos da faculdade, e semanalmente temos 3 vezes. Indica a sua importância e que trata-se de uma ciência complexa. Entretanto, é importante haver esforço para aprender tudo aquilo que é necessário, devemos aprender. Da mesma forma que cada um de nós madruga no sentido de procurar o seu pão, o seu sustento, devemos também madrugar, esforçar-se, dedicar no sentido de aprender esta ciência. Afinal de contas, diariamente pessoas perdem a vida e deixam riquezas. Esta riqueza precisa de ser dividida. Deve-se fazer chegar aos seus legítimos herdeiros. E o profeta sallallahu alaihi wasallam falou especificamente desta ciência. Aprendam, aprendam, aprendam. Chegará uma altura que a pessoa aproximar-se-á da outra no sentido de procurar uma solução e não encontrará. Ou será dito que, olha, lá naquele bairro, naquela família, existe alguém que conhece. Tornar-se-á algo incomum. E hoje nós já estamos a viver esta situação. Se nós procurarmos cá na nossa sociedade quantas pessoas aplicam e dividem a herança segundo o mandamento de Allah subhanahu wa ta'ala, são poucas as famílias. E é conhecido como ilmul mawarith, al-mawarith e al-fara'id. Al-fara'id é mais conhecido. A partir do momento que usas este termo ilmul fara'id, os sábios já sabem. Não sabe dizer al-fara'id. O que significa al-fara'id? Prescrição, regulamento. Allah subhanahu wa ta'ala mencionou este termo no Coran quando falou da herança. Faridatan min Allah. Faridatan
min Allah, uma prescrição, um regulamento emanado de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, a sua definição é uma porção reservada pela Sharia para seu merecedor. Se alguém perguntar o que significa a lei das sucessões na vossa religião, esta é a definição: nasibun muqaddarun shar'an li mustahaqqihi, porção reservada pela Sharia para seu devido merecedor. Portanto, eles dizem que a partir do momento que a pessoa perde a vida, este dinheiro deixa de ser seu e passa para os herdeiros. Entretanto, existem algumas obrigações que devem ser tomadas em consideração antes da divisão. A primeira consideração: mu'natu tajhizihi, o seu kafan, a sua mortalha, é paga com dinheiro de masjid. Nós temos o hábito de querer tudo gratuito. Deixou muita riqueza e não quer pagar seu kafan, tecido. Queremos tudo de borla. Não tem madeira, de borla. Transporta, de borla. Então, se deixou riqueza, as despesas devem ser tiradas daquela riqueza para seu kafan. Se cobram para dar banho, pode-se dar o caso, também deve-se pagar. É permitido ou não? Tem dinheiro e existem pessoas que estão a cobrar, então deve-se pagar. E tudo aquilo que for necessário. O masjid existe dinheiro de combustível. Olha, nós temos alfarde, chupa muita gasolina, no mínimo deve pagar 500. É legítimo ou não? Paga. Deixou riqueza, deve-se pagar. Em segundo, qada'u duyun. É um grave erro a divisão de herança e ninguém se preocupa em liquidar as dívidas. Como? Querem tirar proveito do dinheiro deixado e não procuram saber das dívidas. O homem tem muita dívida e já a separação, divisão de bem, cada um leva a sua porção e depois lutam. Não sou eu que vou pagar, não sou eu que vou pagar. Por quê? Não liquidaram as dívidas e depois dividir dívidas com as pessoas e dívida com Allah subhanahu wa ta'ala. Existe ou não? Não pagou zakat, sadaqatul fitr, kafara, nadhr, hajj, é tomado deste dinheiro. Estão a perceber? É dívida com Allah subhanahu wa ta'ala. Terceiro, ikhrajul wasaya, executar seu testamento. Executar seu testamento. E falamos que o testamento não serve para os herdeiros. E deve ser até 1/3, não pode exceder 1/3. Excepto se os herdeiros permitirem. Está claro? Portanto, a partir do momento que a pessoa perde a vida, morre, cada tostão é contado. Cada tostão é contado. Não é esbanjarem. Aquele dinheiro já tem
dono, são herdeiros. Portanto, todas as despesas devem ser anotadas e informado aos herdeiros. Depois já foi enterrado, mashallah, custearam as despesas, as dívidas já foram liquidadas, mashallah, o testamento também já foi executado. O que fazemos? Começamos a dividir a herança da forma como Allah subhanahu wa ta'ala ordenou. Allah mencionou no Corão como esta herança deve ser dividida. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam aplicou. Não é algo facultativo. Não é algo facultativo. Deve-se aplicar. E existem 3 razões para a pessoa tornar-se herdeira ou para herder do trem. É qualquer um que herda. Fazíamos fajr juntos, todos os dias. Eu também quero herdar. Acontece? Tio Hashim, quer herdar de quem? Que faz consigo al-fajr. Então, o primeiro motivo, an-nikah. Houve casamento. Nós sempre falamos que a mulher é que herda do marido. E esquecem que o marido também herda da mulher. Acontece? A mulher é rica. O marido herda. Estão a perceber? A partir do momento que há este laço matrimonial e morre um deles, então o outro herda. O segundo motivo, an-nasab, a linhagem, são familiares. Pai, avó, bisavó, trisavó, filho, neto, bisneto. Estão a perceber? São familiares. Este é o segundo motivo. O terceiro motivo, al-wala. Falamos. Como não falamos? O que significa al-wala? Lembram-se? Falamos de Malik, an-Nafi', an Ibn Umar, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Doutor, este teste parece que al-wala. O que significa al-wala? Depois temos um relógio muito bonito para aquele que ficar em primeiro lugar, Casio. Al-wala, o que significa? Abordamos na aula passada. A pessoa que libertou o escravo. Este escravo tornou-se rico, não tem familiar. Quem herda? Quem herda? O dono, a pessoa que libertou. Então é isso que refere-se com o termo al-wala. Mas o escravo não herda do patrão. Estão a perceber? O patrão é que herda do escravo. Claro, se ele não tiver família, mas já casou, tornou-se até mais rico que o patrão, pode ou não acontecer? Comprou a sua liberdade ou foi liberto, andou em business, tornou-se rico, casou, tem filho. Então a herança é dividida para a sua família, normalmente. Aqui refere-se quando ele não tem familiar, só existe aquele dono. Então, neste caso, ele herda. Portanto, são esses 3 motivos: casamento, familiaridade, an-nasab, linhagem, e al-wala. Mawani'ul irth. Existem 3 motivos para a pessoa ser bloqueada
da herança, não herda. Reúne uma dessas três condições acima mencionadas. Entretanto, cometeu algo. Então, existem também três motivos. Em primeiro, al-qatlu. Al-qatlu. Matou. Ele matou. Filho matou o pai. Acontece para herdar. Esposa matou o marido para herdar. Vice-versa. Então não herda. A partir do momento que fica provado que ele matou ou contribuiu para a sua morte, não herda. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam diz: "Laysa lil qatil min al mirath shay." Aquele que mata não tem direito a nada, ainda que seja filho, ainda que seja pai, esposa, esposo, não herda nada, vai à cadeia ou é executado sem herdar nada. E nós temos uma regra que diz: "Man ista'jala shay'an qabla awanihi, uqiba bi hirmanihi." Aquele que se precipita em alcançar algo antes do seu tempo, como consequência, uqiba bi hirmanihi. Qual é a consequência? É privado. Em todos os assuntos da vida, esta regra é importante. Cada coisa tem seu devido tempo. Não pode ser precipitado. Falaram aqui, parece no dia do Juma. Precipitação. Cada coisa tem seu devido tempo. E o inteligente toma isso em consideração. Nós não podemos achar que tudo é automático. Às vezes a alma deseja tudo de imediato, mas o inteligente deve controlar, porque a consequência daquilo que é precipitado é mesmo de ser privado, é mesmo de ser privado. Então, o primeiro motivo, o assassinato, ou contribuiu para a morte. O segundo motivo, ar-riqu. Ar-riqu é a escravidão. Escravo não herda. Escravo não herda. Pode suceder que o filho é livre e o pai é escravo. Pode ou não? Pode. O pai tem seu dono e o filho conseguiu de qualquer modo a liberdade. Pode? Pode. Então, este ainda que seja pai, este ainda que seja filho, mas escravo não herda. Escravo não herda. Vice-versa, existem inúmeros exemplos. O terceiro motivo, ikhtilafu din, a diferença de religião. É verdade que há divergência nesse mas'ala, mas existe hadith autêntico no Muslim: "La yarithu al-kafiru al-muslim wa al-muslim al-kafir." O muslim não herda do descrente e nem o descrente do muslim. Está claro? São esses três motivos. Tipos de herdeiros: gênero masculino, al-ibn wa ibnuhu wa in nazala, filho, neto e todos que vêm abaixo. Al-abu wa abuhu wa in ala, pai, avó, os que vêm em cima. Irmão, quer seja legítimo ou da parte do pai ou da parte da mãe. Existem essas três situações. Quer seja legítimo da parte do pai, da parte da mãe, ele herda. Ele herda.
É verdade que sucede muito bloqueio, quer dizer, na presença desta, aquele não herda. Ele é, de uma forma geral, entra na lista daqueles que herdam, mas por causa da presença desta, acaba não herdando. Por exemplo, existe filho, existe neto. Neto vai herdar? Não vai, porque o filho está presente. Está a perceber? Então, irmão herda. O sobrinho também herda, da parte do pai. Da parte da mãe, herda. Seu sobrinho, existe sobrinho da parte do pai e da parte da mãe, e é filho do seu irmão. Herda ou não herda? Herda. Agora é sobrinho, o filho da sua irmã. Herda. Não herda, porque ele herda do outro lado. O pai dele é outro. Estão a perceber? Tio e primos também herdam do lado, quer dizer, seja ele legítimo ou da parte do pai. Azawj, o esposo também herda. Al-Mu'tiq, aquele que libertou o escravo também herda. Portanto, dos homens são esses. Quem pode repetir? Filho, pai, sobrinho, mas que? Tio, primo, esposo e mas que? A pessoa que libertou o escravo. Do gênero feminino, a filha, a neta e os que vêm abaixo. A mãe, a avó, a irmã, herda ou não herda? Irmã, esposa, al-mu'tiqa, a mulher que libertou o escravo. Pode suceder ou não? É uma mulher que libertou o escravo, então ela também herda. Estão a perceber? Vamos dar continuidade, inshallah. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.